Pronto, Tati. Tá gravando, tá? Então, agradecer a Deus pela oportunidade de nos reencontrarmos, de estarmos aqui mais uma vez unidos em busca do aprendizado tão necessário a cada um de nós. Obrigado, Pai, por estes tesouros que representam estes ensinamentos, que vêm a nós pela Tua vontade, pela vontade do nosso Mestre Jesus e pelos irmãos, queridos amigos do plano espiritual, que a todos nos amparam, envolvem em amor fraterno, nos possibilitam essas oportunidades. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros e em novas tentações. Livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja agora e sempre. Graças te damos. Então, abriu o Evangelho. Capítulo 15, a caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. Se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Tá? Então, é a nossa destinação. Tá? Então, se a gente parar para pensar que a nossa encarnação, a nossa criação, né, foi pela vontade de Deus, foi pelo amor, pela misericórdia do Pai, e a nossa destinação como espíritos eternos em nossas buscas, que a gente tanto aprende sobre as encarnações, é que a gente possa compreender o que esse amor significa na nossa caminhada, né? E o que eu faço, né? Tudo que a gente vivencia, todas as nossas experiências, tudo que a gente aprende, né? Essas oportunidades que nos são postas, todo o fundo de tudo isso é o amor que está ali presente, nos ensinando, nos educando, né? Apenas para mostrar que não é apenas uma palavra, mas é um sentimento, é algo que nos move, tá? Que deve fazer com que a gente saia um pouco de nós mesmos e possamos olhar o que está acontecendo à nossa volta, tá? Então, a partir do momento que eu penso no outro, que eu elevo um pensamento, ou que eu penso que o que está acontecendo ao meu redor já são os sinais desse amor aí que
que Paulo veio nos trazer, que Jesus veio nos trazer e que é a nossa destinação. Então, o amor ele está acima das religiões, o amor está acima da ciência, o amor é que direciona a nossa vida. A gente só precisa entender como esse amor funciona para cada um de nós. Por isso que nós temos muitas encarnações, vivemos tantas experiências, para que a gente aprenda sobre esse amor, tá? Então, por isso que é importante tudo que a gente passa e que nós somos movidos por esse amor. Mas ainda estamos distantes da sublimidade desse sentimento. Mas, por hora, é o que a gente tem e que nós devemos ser muito agradecidos a Deus pela oportunidade. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Ok? Então, vamos lá. Vou iniciar, tá? Missionários da Luz, capítulo 13. A minha é essa capa. Eu estou na página 277. Vou iniciar o terceiro parágrafo. Tá? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso começar? Então vamos lá. Bom, eles estão falando sobre a questão da reencarnação, das provas, né? O André Luiz está tendo muitas perguntas ali junto ao Alexandre, referente a o que está por vir aí para o Segismundo que vai encarnar, tá? Então vamos dar sequência aqui. Vou só voltar um parágrafo para a gente seguir adiante. Temos nestes mapas a geografia dos genes, da hereditariedade, distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será limitada? Pergunta André Luiz. A criatura receberá ao renascer, né? Conforme na reencarnação. A total imposição dos característicos dos pais, as enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, o espírito vai reencarnar. E será que ele já vai receber toda aquela carga ali dos pais? Tanto a carga genética na questão da criação do corpo, como as necessidades evolutivas, as provas e as expiações. Então, é isso que ele quer saber. Então, vamos ver o que Alexandre vai responder. Não, André, observou o orientador, com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascitouros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Tá? Então, ele está falando na questão da formação dos corpos. Tá? Então, necessita uma parte dos pais ali, da mulher, do homem, enfim, para formar o corpo, né? O que a gente até estuda e sempre comenta, que o corpo provém do corpo, né? Porém, o espírito que habita nesse corpo é um espírito que já tem uma carga, né? Já tem um passado, já tem algumas vivências evolutivas aí, reencarnatórias, tá? Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas, para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios da liberdade espiritual, manente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Tá? Então, ele vem com uma predisposição a passar por algumas situações. Tá? As primeiras, então, ele vai fazer uma reflexão aqui sobre tendências e não qualidades. Tendências, porque como a gente está estudando a questão do Segismundo, ele tem as suas necessidades reencarnatórias. Então, ele vai reencarnar junto com os pais dele, que ele já tem uma situação aí de um passado, onde teve ali uma briga, enfim, e até resultou num assassinato, e aí ele vem como uma prova para espiar uma nova encarnação junto deles, né? Para que eles possam aumentar os laços de amizade, enfim, tratar essas questões do passado para que possa seguir sua caminhada evolutiva. Tá? Então, ele vem com tendências a passar por determinadas situações devido à bagagem espiritual dele. Mas qualidade significa como que o espírito vai agir aqui encarnado. Tá? Ele vai adquirir ali qualidades, ele pode caminhar por situações difíceis, aí fica a escolha de cada um. Então, cada um de nós passou por essa situação.
Então, temos tendência? Sim, porque nós temos a questão da reencarnação que nós estudamos. Então, nós nos tendenciamos a passar por determinadas situações como um aprendizado, tá? Porém, nós podemos direcionar a nossa encarnação e adquirir novos hábitos, novas qualidades morais. Então, isso vai nos auxiliar e vai trilhar ali o nosso caminho durante a encarnação, tá? Nós sempre comentamos, aí eu e o Roberto, a questão de um caso do irmão X, de uma pessoa que, enfim, ela veio aqui, obteve novas qualidades, trabalhou, olhou o próximo, praticou a caridade, e no final das contas ela acabou perdendo um dedo, tá? Mas, na verdade, ela tinha como prova perder, ela veio com uma tendência de perder o braço, porque numa encarnação passada ela foi aqueles capitães do mato, aqueles que pegam os escravos, torturam. Mas ele deu um direcionamento na encarnação. Então, ele adquiriu qualidades e aí ele teve apenas como essa prova de resgate perder apenas um dedo. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós adquirirmos novos hábitos, renovarmos a nossa caminhada, nos possibilidade ali novas oportunidades, que é o que ele está explicando. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. As primeiras... Vai lá, Caião. Na verdade, desculpa, eu até tinha pedido para o Roberto semana passada para ver se lembrava do livro, né? Como a Marildinha está aqui, e até mesmo você, o livro que fala sobre essa encarnação, você sabe qual é, Vitor? Você lembrou, Roberto? Não, sinceramente, eu acabei esquecendo de ver, mas é num dos livros do Irmão X. Do Irmão X. Irmão X. Só que eu não sei exatamente qual é o livro, mas eu vou dar uma olhada. Tá bom. Tá? Era só isso mesmo, só para tentar lembrar o livro, que eu queria muito ler esse livro. É um das histórias do Irmão X. Depois você posta aqui, meu caro amigo? Claro. No grupo? Você põe no grupo, se você descobrir o livro? Eu vou dar uma olhada, procurar aqui nos meus livros aqui, e se eu achar, eu coloco aí. Tá bom, então. Posso dar uma olhada também, que a gente vê. Alguém sabe? Marildinha, alguém sabe desse livro? Acho que não, né? Bom, vamos lá. Deu para pegar essa questão, pessoal, das tendências, que entra muito na questão das reencarnações e as qualidades e aquilo que nós vamos adquirindo durante a nossa caminhada carnal. Então, falar que a gente vai entrar aqui nessa encarnação e passar sempre por uma determinada situação, isso aí cabe a cada um de nós. Jesus disse que nós somos deuses, no sentido de direcionarmos a nossa caminhada. Tá? Nós podemos adquirir novos hábitos, esses conhecimentos, enfim, tudo que a gente está se predispondo, isso vai nos auxiliar e muito. Às vezes a gente pode achar, mas isso aqui eu vou esquecer lá na frente. Não. Pode demorar um tempo, mas quando houver a necessidade, vai vir à tona esse ensinamento. Né, Roberto, meu amigo? Quer falar alguma coisa? Exatamente, né? Essas coisas ficam arquivadas no nosso perispírito, né? E elas vêm à tona a hora que a gente necessita, né? No caso aqui que a gente está estudando, né? Ele teve uma dívida com o Adelino, porque ele tirou a vida do Adelino, né? Então vai ter alguma consequência que você vai falar aí no decorrer do caminho aí. Tá? Isso. Ok. Vamos lá, então. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral. Aqui foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairá a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna.
Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde nasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre, esta é a lei. Tá? Então, como nós estamos comentando, temos o direito de escolher. Mas o meio onde eu estou vivendo é um meio muito difícil, mas é que nem ele falou, né? Que nem está falando aqui no livro. Se a gente escolher um caminho ou outro, vai gerar consequências. Tá? Se a gente se predispor às melhorias, com certeza a gente vai receber um amparo, vai se sentir fortalecido para seguir esse caminho e vencer as provas. Tá? Então, por isso que as coisas que acontecem na nossa caminhada, a gente pode lidar com essas situações. Nós temos totais condições de vencer, tá? No meio onde Deus nos colocou. Tá? Há muito aprendizado e a oportunidade é valiosa. Ok? Deixa eu dar um palpite aqui, Vitor. Pois não, vai lá, Bertão. A gente pode dar um exemplo desse pessoal que nasce nas favelas, né? Vamos chamar aí favelas das atuais comunidades, né? Mas a gente sempre vê que uma ou outra pessoa acaba se sobressaindo, né? Porque, na realidade, essas pessoas estão em condições muito difíceis e eles estão praticamente no umbral, né? Mas não, eles conseguem sobreviver. Sai um pianista, uma bailarina, sai uma pessoa que toca violino, né? Então eles sobressaem. Então, quer dizer, é a força do espírito que reverteu aquela situação que ele estava vivenciando, né? Eu também me lembrei daquelas questões onde nos países onde tem muita guerra, enfim, muitas situações difíceis, da mesma forma, né? Porque uma vez foi perguntado se o espírito que nasce, por exemplo, num lugar do Oriente Médio, enfim, que a gente acompanha algumas coisas, se necessariamente ele tem que se tornar, fazer parte de uma guerra ou alguma coisa bem difícil. Não, né? Pelo contrário. É lógico que o meio é difícil, mas se o espírito se esforçar, ele se sobressai a tudo isso. E aí entra o que o Roberto falou. É bem isso mesmo. Né? Então, condições necessárias temos todos, né? Mas sempre é o nosso esforço, né? Sejam grandes situações bem difíceis, grandes ou pequenas coisas, o nosso esforço é que vai determinar aí o que a gente vai, como que vai estar a nossa caminhada. Tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Robertão, meu amigo? Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até aos 7 anos procurarei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação. Tá? Então, vamos saber o porquê dessa questão aí, que os espíritos que estão participando do processo de reencarnação dele vão acompanhar ele, tá? No desenvolvimento do corpo, da matéria, na ligação do espírito. Então, é um processo que ainda caminha. Por isso que a gente fala que antes dessa idade, o espírito, né, que está reencarnando, ele está mais ligado ao plano espiritual, né? Porque ele ainda está passando por um processo de transformação. Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me, complacente, sorriu, qual pai carinhoso, e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. Mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue, na organização fetal. O patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum, começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico do equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente no novo serviço iniciado.
O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital, no campo físico ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Então, entra aqui a questão da ligação do perispírito, né, na formação do corpo. Então, é aquela questão da célula a célula, tá? Célula material com a célula do nosso corpo espiritual. Então, é uma ligação sendo feita ali por completo. E o sangue a gente pode entender como um agente vital, tá? É o agente que vai dar vida à nossa matéria, tá? É que está contido o fluido vital para o funcionamento do nosso corpo, para o funcionamento da nossa matéria. Se por alguma situação a gente sofre algum acidente, perde muito sangue, né, pode ser que a gente venha a parar, né, o funcionamento dessa matéria, vindo ali ao desencarne. Então, por isso que ele fala sobre essa questão do sangue, que o sangue, ele fluindo em nosso corpo, ele mantém a atividade do nosso corpo, da nossa matéria. Quer falar alguma coisa, Robertão? Quer falar, Roberto, alguma coisa? Pode tocar, Vitor. Tudo bem? Deu para captar essa importância? A importância do sangue na formação do nosso corpo? Então, o que ele está falando é que mais a questão da formação. Então, ela necessita até os 7 anos do amparo da espiritualidade para o desenvolvimento dos órgãos, para o sangue, enfim, para o funcionamento da nossa matéria, tá? Então, o corpo ele está se desenvolvendo, tá? E aí, a partir dessa idade, é como ele conseguisse já os órgãos se processarem, enfim, já tem uma maturidade da matéria, ok? Deu para entender? Tudo bem? Então, vamos lá. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, eu observei. Como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica? Base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referindo-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios, e que a humanidade vem aperfeiçoando, através dos séculos. O plasma sublime, construção efetuada ao influxo divino com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. E voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos envolvida no corpo humano. Então, ele ressalta aqui a importância do nosso corpo material. Tá? Tem aquela passagem do Evangelho que fala sobre cuidar do espírito, mas cuidar do corpo, porque é a nossa ferramenta para que a gente possa passar o maior tempo que a gente consiga aqui reencarnado, vivendo as nossas necessidades através das experiências que a vida oferece. Então, por isso que a gente tem que cuidar com muito carinho, porque ele é um empréstimo que Deus nos concedeu, tá? Para que a gente possa trabalhar, enfim, nos aperfeiçoarmos como espírito, tá? Então, tudo isso, essa máquina aqui que funciona perfeitamente, foi feita ali de acordo com as nossas necessidades espirituais, para que a gente pudesse estar aqui hoje vivendo. Por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado, e ele ressalta essa importância, tá? E aí ele fala sobre a questão da evolução. Sim, se nós acompanharmos, por exemplo, o corpo material na época dos homens das cavernas, por exemplo, e hoje, teve mudanças significativas, tá? Porque o espírito também, ele não regride.
Ele passa por processos, pode se manter ali parado, mas está sempre evoluindo, buscando um novo conhecimento e, por consequência, o corpo que vai sendo preparado para as nossas necessidades, ele também muda com o passar do tempo, tá? E aí ele fala sobre a questão do plasma, né, que é um dos estados físicos da matéria utilizado na formação dos corpos. Então, se a gente pegar lá atrás, na época, antes da época das cavernas, enfim, as primeiras amebas, que, enfim, tudo, né, essa parte aí da história dos reinos minerais, vegetais, até chegar no reino animalizado, significa essa evolução, tá? A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado. Tá? O sabor do sal no sangue, uma característica, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes, viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Então, ele fala sobre a questão da formação do nosso organismo, do nosso corpo, a porcentagem do mar, né, da água, enfim, são todos esses materiais que tem aí no nosso planeta, né? Então, tudo isso foi retirado, modelado pela espiritualidade, esses espíritos construtores, para que o nosso corpo fosse perfeitamente adaptado a nós. Então, olha o trabalho que foi todo feito aí para que a gente pudesse estar aqui. Vai lá, meu amigo, por favor. Tem um livro muito interessante, se alguém se interessa por esse assunto, que chama O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. Esse livro é fantástico. Se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, pode consultar esse livro. Só isso. Vitor. Tudo bem? Quer falar mais, meu amigo? Pode seguir. Vitor, só para lembrar tá. que tem 4 minutos, tá? Para acabar a reunião. 4 minutinhos. 4? Isso. Bom, então acho que eu não vou entrar mais. Vamos ficar nessa parte aqui. Não soube responder. Né? Não sou. Vamos parar aqui na página 281, não soube responder. Tá? E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai entrar numa outra questão que é muito importante, né? Que o André Luiz ele começa a perguntar referente à necessidade de um corpo ser de uma forma ou de outra. Então, porque ele pergunta, poxa, mas o Adelino está aqui, o Segismundo está aqui, ele já tem uma bagagem, enfim, ele já tem uma aparência. Aí ele pergunta, será que ele tem que reencarnar nessa mesma aparência? Ele poderia reencarnar com a mesma aparência, da mesma forma? E aí a espiritualidade vai explicar para ele as necessidades da mudança, tá? Por isso que nós, ora reencarnamos, podemos reencarnar num corpo masculino, ora feminino, ora com uma aparência, ora com outra, porque temos necessidade. Então, ele vai entrar nesse ponto, e é muito interessante para a gente saber, porque é uma dúvida que surge. Fala, poxa, mas se eu fui numa outra era, eu fui de uma forma, por que agora eu não posso ser igual? Tá? Eu acho que é uma dúvida comum a todos. Eu, particularmente, tinha muito isso. E esse esclarecimento me ajudou bastante. Tá? Então, fica para o nosso próximo encontro. Joia? O Roberto vai ver o livro, Caião, aí ele vai passar, que aí fica até para a gente também dar uma olhada, né? Então, tudo bem, pessoal? Bem? Vamos lá? Dá para... Então, é isso aí. Então, obrigado a todos, foi bom estar aqui, aprender junto, né? Estamos todos reunidos, ver Mariudinha, enfim, tantos outros amigos, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos trazer, falar comigo, com o Roberto, no particular, se preferirem, tá? Importante é a gente aprender junto, se esclarecer junto, para que a gente possa seguir adiante a nossa caminhada. Tudo bem? Vamos lá.
Faz pra gente, Tati? A prece, por favor? Faço sim. Possamos agradecer por mais essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja em nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em novas Tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí. Boa noite para todos. Obrigado pela presença, poder ver todos. Muito bom. Boa semana, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana para todos. Boa semana a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Pausa, Tati. Aperta para parar. Pode pausar, né?